Boa noite a todas e a todos. Gostaria de convidar todos a se aproximarem. Já vamos fazer a composição da mesa. Vamos dar início, então, à audiência pública, tendo em pauta desafios e soluções para a mobilidade urbana de Farroupilha. Convidamos para compor a mesa Alex Cobato, presidente da FEA. Por gentileza, o Alex. Tá? Logo já vai fazer parte. Dilson Batista ainda não chegou. O Dilson, quando chegar também, a gente solicitamos para ele se fazer presentes aqui. Simone Buscaíno, apresentando com cidades. Tá, já está vindo também. E o Joel Correia, responsável pelo Departamento de Trânsito. Salientamos que foi convidado também a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente. Infelizmente, não contamos com a sua presença neste momento. A Câmara de Vereadores agradece a presença de todos e saúda todas as autoridades presentes. Faremos a leitura do edital de convocação conforme previsto no nosso regimento interno. Simone, seja bem-vinda, se aproxime aí. Edital 11/2022, alteração da data da audiência pública. Eleonora Peters Broilo, vereadora-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de suas atribuições e em conformidade com a lei vigente, comunica à comunidade farroupilhense em geral que a audiência pública que seria realizada no dia 24 de agosto, de 2022, quarta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Farroupilha, tendo em pauta os desafios e soluções para a mobilidade urbana em Farroupilha, contida no edital 10/2022, fica transferida para o dia 31 de agosto, no mesmo horário local. Farroupilha, 10 de agosto, Eleonora Peters Broilo, vereadora-presidente. Bom, eu convido também os vereadores que quiserem compor seus assentos ali. Quem quiser ficar à vontade dos vereadores para se aproximar, sentar nos seus locais. Vamos à metodologia desta audiência. Teremos, então, a audiência, o mínimo 30 minutos, que a gente inicia, prorrogável por até mais 30, mediante a aprovação do presidente. Então, depois disso, abertura de inscrição para manifestação de até 5 oradores pelo prazo de 5 minutos cada, sem apartes, podendo esse prazo ser condensado se reduzido o número de oradores. Abertura de inscrições para manifestações de vereadores pelo prazo de 3 minutos, sem apartes, e concessão do prazo de até 10 minutos para as réplicas e explicações finais por parte dos convidados. As inscrições para o uso da palavra deverão ser feitas com as nossas assessoras na entrada aqui da casa. Cumprimentamos também o Tenente Coronel, seja bem-vindo, na entrada desse plenário até o fim da palavra dos nossos convidados. Reiterando também que nós temos um canal de comunicação, o WhatsApp da Câmara de Vereadores, e até 72 horas após essa audiência ficará aberto para sugestões para demandas, e no final desta audiência pública, bem como do debate, formularemos um documento contendo as sugestões, as demandas, para encaminharmos ao Poder Executivo Municipal para que trate das questões dos encaminhamentos para referendarmos após esta discussão. Quero citar aqui, de forma bem sucinta, mas não menos importante, lista de pessoas presentes. Paulo Teles, suplente de vereador, nosso colega vereador aqui da Câmara, presidente do Republicanos, o Joel Correia, que também é o presidente do Comute, o secretário de Obras, Agídio Schmitz, vereador Roque Cervenini, vereador David Argenta, vereador David Almeida, vereador Gilberto Amarante, vereadora Clarice Baú, vereador Marcelo Broilo, representando a Bento Transportes, a Thaís Baumgarten, o presidente do PSB, Isaías Girardi, chegou agora também o vereador Caleb Coelho, o Departamento de Trânsito, presente também o Caleb de Boni e o William dos Santos Cheng, a Ecofar, o presidente e diretor Renato Tartarotti, Defesa Civil e Resgate Voluntário Enio Ferreira, presidente do Sintrafar Márcio Ferrari e a FEA, o Alex Cobato. Então, após, se não vier o Dilson, e se vier algum outro representante da UAB, nós chamaremos.
Então, o assunto, só para reiterar aqui, os desafios e soluções para a mobilidade urbana de Farroupilha. Como é que vai funcionar para fazermos, então, uma audiência de uma forma objetiva e célere, dentro das prerrogativas? Nós vamos destinar 10 minutos para cada participante, até 10 minutos, e caso se precisar, houver a necessidade de extensão temporária, assim o faremos. Então, eu gostaria de começar para falar, o diretor do trânsito, o Joel Correia, pode falar daqui, se quiseres usar o púlpito, fica à vontade. E após as manifestações, todas elas vamos fazer aqui no púlpito, também para facilitar a visibilidade de todos os participantes, a transmissão aqui presente da TV Serra, bem como nossa interna da Câmara de Vereadores, e também para ficar melhor na questão de organização e visualização. Por gentileza, Joel, a palavra está com você. Boa tarde, vereador. Agradecer aqui pelo convite, né, que eu acho muito importante a gente falar de trânsito. Cumprimentar aqui todos os vereadores presentes, o nosso secretário, Argir Schmitz, que é o meu secretário aqui de Obras e Trânsito, a imprensa aqui na pessoa do Leandro, a Brigada Militar que chegou, o nosso grande amigo Coronel Becker. Então, cumprimentar aí a todos os presentes e falar aqui, né, os representantes aqui que estão na mesa, compondo a mesa aí, que este é um assunto muito importante e parabenizá-lo pela iniciativa, vereador. Que isso aqui, a gente tem que ter esse tipo de debate, com certeza, porque assim, a gente ouvindo a população, ouvindo as entidades e tomando providências, com certeza nós vamos ter uma mobilidade, um trânsito mais seguro e, com consequência disso, que é o intuito, acredito, principal aqui é a gente salvar vidas, né? Então, parabenizando, então, e fico aqui à disposição de todos, e o que vier e o que a gente puder estar fazendo de melhor aí, a gente vai estar com certeza colocando em prática, e vamos lá. Acho que nossa parte, não sei se tu quer que eu já coloque alguma coisa aqui. Se tu quiser já fazer a manifestação e depois, se tiver algum questionamento, a gente vai ter um tempo final para te responder. O que hoje, né, na verdade, o que o departamento vem buscando, vem tentando trabalhar com a temática. Perfeito. Então, a gente tem aqui uma série de números, né, que a gente vem trabalhando com números junto com a Brigada Militar aí, que o que vem acontecendo muito em nossa cidade é a questão de acidentes, né? E um dos principais motivos é a falta de responsabilidade aí dos motoristas e também dos pedestres, né, que não respeitam a sinalização e não respeitam a faixa de segurança. O pedestre não procura a faixa de segurança para estar fazendo a travessia segura, e o motorista que não respeita a sinalização, não para onde tem que parar, não respeita os semáforos nos sinais de pare, né? Então a gente vem focando aí agora, fazendo um trabalho na questão da educação para os motoristas e também para os pedestres, né, que vem sendo colocado em prática, e agora aí em setembro a gente vai ter a semana de trânsito, que a gente tem algumas ações programadas. E também aqui a gente fica aí, sempre a gente teve uma reunião agora no Conselho Municipal de Trânsito, onde tem diversas entidades, são 11 entidades que têm representantes lá, onde a gente sempre leva as demandas para discutirmos lá, né? A gente leva projetos, a gente leva necessidades que chegam até nós como Departamento de Trânsito, e lá a gente faz essas discussões, coloca em votação, se as entidades entendem que é necessário, a gente coloca em prática, né? Se as pessoas entendem que está bom como está, é só se mantém. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha aqui na questão do trânsito, né? Leva todas as demandas sempre para o Conselho, para não ser uma decisão única aqui do Poder Executivo, do Departamento de Trânsito, da Prefeitura, né? Então, a gente sempre tenta discutir com as entidades todas as demandas relacionadas ao trânsito. Temos ali questões como faixas elevadas, estudo de sentido nas vias, e sempre contando com a parceria aqui também do nosso amigo Alex, né, que ele faz parte aqui da FE. A gente faz alguns estudos mais técnicos, né, porque eles têm um representante lá, e esse estudo técnico eu acho muito importante, porque ali muitas vezes são pessoas leigas que estão ali falando e vão meio que no achômetro. Então, sempre quando tem alguma coisa voltado ao estudo mais técnico, fica mais fácil para a compreensão. Então, a gente tem algumas coisas aqui que posso citar, que a gente vai estar trabalhando nos próximos dias, uma mudança aí de mão, que é a 14 de julho, a gente vai estar transformando ela numa mão única, né? Hoje ela é uma via de mão dupla, então se entendeu ali que é necessário essa mudança,
que vai causar menos conflito entre os veículos que trafegam por ali. Então, são mudanças nesse sentido aí que a gente vem trabalhando sempre para melhorar, né? E, claro, a gente gosta muito de ouvir a população. Tudo que chega para nós como demanda, nada é descartado. Por mais simples que pareça ser, a gente sempre trata com muita seriedade e a gente sempre leva essas questões para o conselho, né? Porque, às vezes, são com pequenas coisas, com pequenas mudanças que a gente consegue fazer aí um trânsito melhor, uma mobilidade melhor aí para a nossa cidade. Então, que nem eu falei, a gente está aqui hoje para discutir, ouvir a população, ver o que a gente está fazendo de errado e corrigir, e o que a gente está fazendo certo para a gente manter, né? Então, a gente fica aqui de portas abertas com o Departamento de Trânsito, enfim, a nossa linha, o nosso traçado que a gente tem no momento para a cidade é esse, né? Nada impede a gente dar um passo atrás e ver se está fazendo alguma coisa errada e corrigir, como eu falei. Então, assim, mas aqui, na verdade, hoje o que a gente tem para o trânsito de momento que a gente vem trabalhando são essas questões. No mais, aqui, acredito que com o andar do debate aí vai surgir mais dúvidas e eu vou estar acabando conseguindo explicar de uma maneira melhor, ou, enfim, qualquer dúvidas que tenha ou qualquer sugestões que a gente possa estar levando aí para o município. Então, agradecemos a manifestação neste momento do diretor do trânsito, Joel Correia. Cumprimentamos também a presença do presidente da UAB, Gilson Batista, que depois também fará o uso da palavra. Convido então o presidente da FE, Alex Gobato, para se manifestar acerca da temática. Antes de fazer isso, eu quero só citar a presença do André Lima, que é o porta-voz da rede, a Carla Macalossi, representando a SIX, e demais membros aqui, né, já havia citado, só para reiterar. Então, Alex, o senhor tem 10 minutos com a palavra, e se precisar a gente estende devido à necessidade. Bom, obrigado, vereador Juliano. Uma satisfação enorme estar aqui representando a FE, né? Parabenizo por essa temática, abordar esse assunto de mobilidade urbana na nossa cidade, que é tão importante, né? Tem sido tão importante, né? Já comentaste ali algumas questões, e desenvolver a temática e esse assunto para que a gente consiga evoluir quanto cidade, né, nesse aspecto. Então, quero saudar aqui a todos, né, os componentes da mesa, os vereadores aqui presentes, vereadora Clarice, né, todos os demais representantes que estão aí, colegas, né, profissionais que estão aqui também, engenheiros. Para nós é uma área, né, David, que a gente vê que é uma área técnica, né, basicamente, onde envolve muito desenvolvimento de projetos, né, voltados para mobilidade, infraestrutura urbana. E nada melhor do que a gente discutir esses aspectos, né, aqui na casa, né, do povo, onde todo mundo pode, né, colaborar por uma cidade melhor, que é isso que a gente quer, né. Então, o Joel comentou algumas questões ali. Nós, quanto à FEA, tem aqui a nossa colega Simone também do meu lado, né, que é presidente do Concidade, né. E a gente tem trabalhado em conjunto, né, Joel, em diversas frentes aí, sempre quando somos demandados, né, através do Conselho, do Comute, a trabalhar em conjunto e pensar uma cidade melhor, né, para atender, de certa forma, uma necessidade que tenha quanto a trânsito, quanto a tráfego na nossa cidade, né. Mas a gente precisa ir além disso, né? A gente não tem como só estar resolvendo aquele problema pontual. Claro que é muito bom, positivo, né? A gente sempre frisa o resguardo da nossa, né, sociedade, evitar acidentes, né, e danos, né, materiais. Mas a gente tem que avançar em mobilidade. Mobilidade não é só fluxo de carro, né, de caminhões, enfim. Mobilidade urbana é uma série de, né, ferramentas que possibilitem aí, né, a circulação, né, dos cidadãos, né, seja lá através de ciclovias, seja de acessibilidade, né, para portadores de necessidades especiais, enfim, uma série de fatores que interferem aí no nosso dia a dia, né, uma boa via para um transporte público, né, então a gente sabe que são diversos fatores. O que a gente tem feito, né, e trabalhado muito na FE e colaborado é ficar sempre atento, né, na questão de atualizações, principalmente do plano diretor, né, plano de mobilidade, né, urbana que nós temos na nossa cidade, né, que foi apresentado, foi aprovado na última revisão do plano diretor, que a gente tem tentado buscar, né, David,
e Simone, através da FEA também, através dos nossos conselheiros, que isso seja implementado, né? Que venha trazer, de certa forma, ser implantado na nossa cidade. A gente sabe que muitas delas exigem investimentos com recursos altos, né? A gente sabe que precisa ser injetado, né, dinheiro nessa área, mas a gente vê a necessidade de cada vez mais a gente, né, visar ou implementar isso, né, e melhorar isso, inclusive. Né? A gente sair aí fora, em alguns trechos da nossa cidade, a gente vê que é um gargalo, né, de certa forma, em um determinado horário, muito mais propício, né, a gente a causar lá acidentes, né, porque eu tenho um alto fluxo de pessoas circulando, né, de carros circulando. Então, a gente tem feito esse suporte técnico, digamos assim, né, João, para o executivo, como quanto entidade, né, estamos aí agora atentos aí, né, e na expectativa de ser apresentada uma nova atualização do plano diretor, justamente para a gente fazer as nossas colocações, né, técnicas, que a gente acha muito importante, né, fazer, porque a gente sabe que são coisas que a gente vai estar decidindo hoje, né, ou amanhã, que são daqui para 5, 10 anos. Né? Então, a gente não consegue lá revitalizar um trecho todo que eu quero em um ano, por exemplo. Né? Então, a gente sabe que tem que ser gradativo e tem que ser principalmente pensado. Né? Isso a gente tem que pensar. Já está previsto, por exemplo, no plano diretor, né, círculos viários, né, no entorno da cidade, já para desafogar trânsito de caminhões, né? Então a gente tem que estar sempre fomentando esse trabalho, né, e que ele seja de fato implementado. A gente sabe que muitas vezes o município não tem lá o seu recurso, né, é contado muitas vezes, mas que a gente busca através de programas federais, né, programas estaduais, incentivo para que a gente consiga implementar isso, né? A nossa cidade, a Farroupilha é considerada a capital da região metropolitana, né, gente? Então a gente não pode mais pensar simplesmente no nosso umbigo. Nós temos que pensar, né, conversando também com essas cidades que nós temos no entorno. Então a gente tem trabalhado muito fortemente, né, Juliano, juntamente com o Departamento de Trânsito também, resolvendo, né, na medida do possível algumas questões, mas a gente tem que pensar à frente, né? Então a gente precisa buscar entender o que o cidadão lá quer, né, principalmente quer para a cidade, para a nossa cidade, e a gente então buscar implementar isso, né? Então basicamente a gente tem feito esse papel. Creio que vocês todos, né, os setores, todas as entidades, né, o executivo pode contar com a FEA nesse sentido de trabalhar em conjunto para a gente ter uma mobilidade melhor na nossa cidade. A gente sabe que é uma missão não tão simples, né, mas que a gente precisa cada vez mais incentivar outras modalidades de transporte e melhorias nas nossas vias que nós temos, né? E para isso a gente precisa planejar e executar. Acho que de momento era isso, Juliano. Agradecemos então a manifestação nesse momento então do presidente da FEA, Alex Cobato, citando mais uma vez, né, a presença dos vereadores aqui presentes, meus colegas, vereador Davi, em nome e saúdo os demais, se teve algum que eu esqueci. Lembrando lá na entrada o Samuel, lá pertinho da porta. Quem quiser se manifestar depois, quiser fazer a sua inscrição, por gentileza, a gente pede que faça lá o registro para após as manifestações previstas na audiência, para a gente poder passar a palavra, e é um fórum, é um espaço adequado para essa tratativa, tendo em vista um problema, as necessidades do nosso município. Eu queria passar a palavra agora, então, para Simone Buscaino, que hoje está assumindo, né, o Concidade, o que ela tem a nos passar, conversar conosco a respeito da temática. Simone, 10 minutinhos para te falar. Até 10 minutos, se precisar, a gente prorroga. Obrigado. Boa noite, vereador Juliano. Eu cumprimento a todos aqui presentes. Então, né, eu acho que o Alex falou em grande parte o que nós pensamos. Nós somos colegas engenheiros, né? Isso é um tema que nós conversamos muito na nossa associação. E também falamos em diversos conselhos que somos participativos, né? O David também fala. Também eu tive uma passagem pelo Conselho, pelo Comute, e também aproveitei e pude ver várias questões sobre essa temática de mobilidade urbana.
Quando nós tivemos a análise do plano diretor de 2015, a gente também viu sobre o plano de mobilidade. Só que a gente observa que nós não estamos assim, ele é um plano, não vou dizer que ele está engavetado, mas ele não está no nosso dia a dia, ele não é corriqueiro, tá, para nós. Eu acho que, então, agora, na nova revisão que está sendo feita, eu acho que ele tem que estar mais perto de nós e realmente tem muitas coisas que nós precisamos. A gente podemos ver isso, muitas vezes nós dissemos até lá não foi tanto no Concidade, mas no Comute a gente falou, as faixas de segurança que nós temos aqui, muitas vezes elas não estão no local que elas deveriam estar, tá? Então, assim, um automóvel para atravessar uma rua, ele tem que ir em cima da faixa de segurança. Então, talvez isso deveria de estar assim bem esquematizado, bem colocado, né? Nesse próprio plano, vamos dizer, a gente saiba quantos metros tem que estar da esquina, né? Para que fique uma coisa que seja bem elaborada, né? A mesma coisa, as faixas elevadas. Em vários momentos, ela são feitos pedidos, né, de faixas elevadas, mas a gente deveria de ter vamos dizer assim, mas por que, quando elas devem ser feitas, né? O porquê de elas serem executadas? A gente não tem isso, né? Não tem parâmetros. É esse o termo que eu quero dizer. A gente precisa de parâmetros para poder dizer, não, aqui precisa de uma faixa elevada. Senão fica difícil até para os conselheiros, para eles poderem decidir, né? Eu acho assim importante a brigada, né? Vocês é importantíssimo assim os levantamentos que vocês têm, né? Em função para a gente poder saber onde são os pontos mais críticos que nós temos de segurança na nossa cidade. Isso é importantíssimo para a gente ver como o trânsito precisa, né? Onde a gente tem que tomar maior cuidado, de tomar assim, para fazer um projeto melhor para a cidade. Vou aproveitar que o Renato está aí, o nosso colega engenheiro. Renato, tu vais lembrar também que acredito que foi com o prefeito Paulo Dalzocchio, que vieram aqui engenheiros especialistas em trânsito, e nós fizemos, foi feito anéis viários, não anéis assim externos, dentro da cidade. Para que eles serviam? Para que o trânsito dentro da cidade fluísse melhor. Ok, muito legal, muito bom. Isso a gente, quando estuda, tá? Eu na URGS estudei isso, assim, que é muito importante, e realmente porque assim, onde o trânsito flui melhor para todos nós. A gasolina está muito cara, não é verdade? Então, se ele estiver fluindo, menos vai se gastar em combustível. Mas ele não funcionou, né, Renato? Porque a questão segurança foi um dos pontos que acabou não acontecendo. Por quê? Mas isso aconteceu? Educação, minha gente. Foi porque assim, não haviam sinaleiras, haviam só a luz piscante, e aí assim, as pessoas não respeitavam. Não era educação só do pedestre, era educação do motorista. Eu acho que a gente tem que ter muito forte, acho que o Joel colocou muito bem, acho que é importantíssimo, sabe, que nós tenhamos essa parte de educação
bastante forte aqui em Farroupilha. E eu acho que assim, o povo farroupilhense, se a gente tem isso, ele corresponde, gente. Uma vez me disseram assim, há muitos anos atrás, não dá para a gente fazer nada de Natal porque ninguém... derrubam tudo, estragam tudo. Não acontece mais isso, né? Porque assim, depois de um tempo as pessoas se educam e é isso que acontece. Então assim, não é, antigamente ninguém respeitava uma faixa de segurança. Hoje em dia, cada vez mais a gente observa que as pessoas assim, por favor, passe, né? E se eu estou passando, eu faço assim. E se não, se eu estou de carro, eu digo, por favor. Né? Então, eu acho que isso está acontecendo mais. Eu acho que a educação, Joel, colocaste bem, é importantíssima, né? E eu acho que temos diversos pontos, né, para serem abordados. Eu parabenizo esse assunto ter sido levantado, tá? Porque precisamos realmente ver, e temos aqui várias cabeças pensantes que podem ajudar. É isso, por enquanto. Obrigado pela manifestação, Simone. Reiterando, depois os vereadores, colegas que aqui se fazem presentes, cidadãos, se inscrevam lá com o Samuel, lá na ponta, lá no cantinho, que terá o espaço para a gente conversar, dialogar. Passo, então, a palavra agora para o Dilson, no tempo de 10 minutos. O Dilson, que é o presidente da União das Associações de Bairros aqui de Farroupilha. Dilson, com a palavra. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos da mesa. Boa noite às autoridades presentes, né, aos secretários, aos vereadores aqui presentes, enfim, a comunidade em geral. É um assunto latente, né, pujante na nossa sociedade, enfim, lá nos bairros, o centro da cidade, onde que tem que ser tratado, e já como disse a Simone aqui, parabenizar, né, a quem tomou essa ação, no caso o proponente aqui, o Juliano, para que nós consigamos aqui trazer aquilo que a comunidade lá, o bairro, enfim, aquele que participa também do centro da cidade aqui, entender, né, o que está acontecendo e já buscando aqui a questão do plano diretor. A gente já fez uma busca na participação também do plano diretor para que nós sejamos também agentes e conseguimos discutir, já que a gente tem uma cadeira onde que o meu colega, presidente do bairro Alvorada, Cláudio Bólico, faz parte, né, do Comute, do qual eu sou suplente e acompanho, né, o trabalho feito ali. Eu acho que é um trabalho desenvolvido muito bom. Até eu vi a ata, né, sobre algumas, e eu vi que foi colocado aqui sobre algumas quebra-molas, enfim, lobo-faixa, né? As nomenclaturas aí são diversas para isso, mas eu vi que foi negada algumas, e algumas foi realmente dito que era necessário, né, João? Então eu vejo que, enquanto sociedade civil organizada, a gente está fazendo o máximo e dentro do possível. A gente entende aí que realmente hoje, e começando pelos nossos que chamam trevo em Farroupilha, né, eu já não é uma nomenclatura certa, são cruzamentos assassinos perigosos que, ao passar por eles, principalmente nós que viemos dos bairros para a cidade, a gente sente no dia a dia, né, e eu não tenho certeza que há uma mão bem mais potente aí, né, do Criador aí, para que não haja bem mais mortes aí, né, envolvendo esses cruzamentos aí, Tramontina, Grendene, aqui da Santa, logo aí na frente do antigo posto Farrapos, aí na frente do hotel, né, onde que a gente passa no dia a dia, a gente vê que são coisas que nós achávamos que iríamos ser contemplados com o futuro pedágio, enfim, vamos ser cobrados, vamos sair de R$ 6,50 para R$ 37,00 para ir a Porto Alegre, né? E aqui para nós a gente não vê, parece que vai ter aí uma alça, que nem é uma elevada, né? Não sei como é a nomenclatura disso, né? Vocês que sabem falar nessa questão de trânsito, mas a gente sabe que parece que na Tramontina vai ter uma na direção Caxias a Porto Alegre. A única coisa que vai ter, que nós vamos ser contemplados,
contemplado, alguma modificação feita aí também, não sei se parece que uma elevada próxima à Grendene, enfim. Então, a gente vê que não estamos sendo contemplados diante daquilo que a gente esperava. Também a gente nota na cidade vizinha aqui de Caxias do Sul, imaginamos hoje Caxias do Sul, Joel, sem as perimetrais norte e sul. Imaginamos Caxias do Sul sem a repaginização da Sinimbu, né? Todas a questão nervosa aí de Caxias do Sul também, com a questão aí de ruas sendo feito mão única, entrada e saída da cidade. Hoje a gente consegue entrar em Caxias e sair, claro que não é aquela rapidez, mas a gente consegue. Hoje eu digo, Farroupilha está mais difícil do que Caxias do Sul, de tu transitar dentro de Caxias. A velocidade está muito mais baixa. Se tu quiseres aqui entre 7 e 8 da manhã, tu não transita na cidade, está terrível. Entre 5 e 6 da tarde, 7 da tarde, enfim, está terrível também. Essa entrada aqui da Barão do Rio Branco, já vem há não sei quantos governos se discutindo isso também, e não se vê realmente o que vai acontecer. Mudaram-se algumas coisas, mas de verdade né, não está acontecendo. Então, acho que nós, estando aqui e começando, já é algo que vem a contribuir muito, né? Na semana passada, estava indo para casa, um cidadão foi atropelado naquela rotatória horrível, né, da Paulo Tartarotti com a Minas Gerais, né, ficou embaixo do carro, né, teve que ser socorrido, um trabalhador ali do posto que trabalha no próximo ali. Então, a Brigada Militar veio até lá, veio o socorrista, enfim, para a gente ver a violência no trânsito acontecendo. Dentro de Farroupilha, eu acho que, se for ver, tem muitos acidentes para Farroupilha, né? E muitas vezes também a gente escapa de muitos acidentes. Então, a gente vê hoje as entradas da cidade precisando de um olhar diferenciado, né? Um olhar que realmente venha a contemplar a vida humana, porque nós estamos vendo que isso não está acontecendo. Nos nossos grupos de WhatsApp é muito mesmo falado nessa questão, né? Nossos bairros hoje está tendo um atendimento, mas precisamos, então, entender um pouco melhor isso, de que forma e aonde nós podemos participar. Então, eu quero aqui trazer, né, a minha fala, enquanto presidente da UAB, enquanto presidente lá do meu bairro também, porque nós temos muito a contribuir, vereador. Nos chame mais vezes, né? Enfim, nós estamos, então, incluídos em todos os conselhos dessa cidade aqui, né? Seja no Concidade, seja Comute, seja no Coman, nós estamos lá participando. Então, queria parabenizar aqui os presidentes que estão aqui. Eu vejo aqui o vereador que é presidente do bairro dele, né? Então, obrigado pela presença. E estamos aí para contribuir, tá? Enfim, depois nós falamos mais sobre isso e também temos algumas opiniões a ser dadas. Muito obrigado. Obrigado, Gilson, presidente da UAB. Então, encerrado aqui o espaço, esse primeiro para os convidados da mesa. Só para registrar, foi convidado também a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente e ela não pôde se fazer presente para registrar. Samuel, tem alguma inscrição já presente? Tu pode me trazer o nome para a gente já chamar. E quem não se inscreveu ainda, que se inscreva lá para a gente debater. Esse é o intuito e, com certeza, Gilson, nós estaremos, a Câmara de Vereadores, na sua totalidade, todos os vereadores, unanimidade, chamar e fazer essa discussão sobre os assuntos. Nós temos, então, aqui, primeiro nós vamos chamar a população, representando a entidade, a sociedade civil. Depois nós vamos chamar, tem 3 vereadores inscritos, tem o Amarante, tem a Clarice, tem o David, mas primeiro eu vou chamar o Enio Ferreira, que é da Defesa Civil. Enio, por gentileza, vem até o púlpito. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Bom, Enio Ferreira, Defesa Civil. Falando aqui como integrante da CT Penatran, que é a Câmara Temática do Penatran.
Penatran é um programa da ONU que visa a redução de acidentes com mortes ou redução das vítimas de acidentes de trânsito. Estivemos na segunda-feira passada, junto com a FAMURS e com o CETRAN, explanando para 20 municípios que devem ser chamados para começar a trabalhar nesse programa de redução de acidentes de trânsito. E um dos assuntos comentados foi o plano de mobilidade, que os municípios têm a obrigação de entregar até 12 de abril de 2023, se não me falha a memória. É isso. E aí entra Farroupilha, apesar de ser um município pequeno, com menos população do que os chamados para conversar pela FAMURS, nós também temos que ter esse plano de mobilidade, porque o trânsito é o movimento organizado das pessoas e dos veículos. Das pessoas a gente cita o pedestre, né? O ciclista também, e dos veículos, entra a motocicleta e os outros. E é o que a gente tem falado bastante aqui em Farroupilha, que está faltando um pouco ou muito de educação, como a Simone falou. Porque nós não temos nada de organização aqui no município. Se nós formos a Gramado, por exemplo, a faixa de segurança é respeitada. Aqui em Farroupilha, não. Tanto pelo pedestre quanto pelo condutor do veículo. E por mais antipática que seja a atitude, muito tem nos criticado, mas nós temos que ter o plano organizado de mobilidade e uma fiscalização, Becker, forte, tanto do pedestre, quanto do ciclista, quanto do condutor. Senão nós não conseguiremos reduzir o número de mortos, como eu já disse há alguns dias atrás aqui nessa casa, o que custa também para a Casa de Saúde, para o Hospital São Carlos, uma semana de um acidentado de trânsito, em torno de R$20 mil, ou R$20 mil por dia custa um acidentado, se for para a UTI. E esse prejuízo fica onde? Dentro da nossa Casa de Saúde, que é no Hospital São Carlos. Então a gente vê que o que a gente deixa de progredir culturalmente no trânsito, nós pagamos em custo no hospital, em vidas, em dor às famílias. Por enquanto era isso só. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Enio Ferreira, então, pela manifestação. Quero chamar, então, o vereador Gilberto Amarante para se fazer presente aqui, fazer sua manifestação. Depois, a doutora Clarice, nossa colega vereadora. Depois o David, depois o meu colega também, nosso colega vereador, doutor Roque. Amarante, a palavra está à tua disposição. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite aos componentes da mesa, o vereador Juliano e demais, o pessoal aqui que está acompanhando. Tratando de mobilidade urbana, até o Enio Ferreira, que falou recentemente, aqui temos o tenente-coronel, que é um conhecedor do trânsito, junto com o Joel, que então, hoje, como diretor do trânsito. E nós temos acompanhado no nosso dia a dia, sim, um aumento na violência do trânsito. E algumas pessoas da comunidade em geral têm trazido, por exemplo, algumas sugestões, e até para nós considerarmos no novo plano diretor, Joel, como nós vamos tratar dos caminhões de grande porte nas ruas do centro de nossa cidade. Porque, como a gente vem percebendo, o movimento ele vem ficando estrangulado pelo número de veículos e o aumento da própria população em si, e nós não aumentamos, Dilson, presidente da UAB, por exemplo, a largura da rua Tartarote, que triplicou, ou mais do que isso, o número de moradores que lá habitam, né, e transitam por aquele trecho, que ontem até, quero falar bem rapidinho, eu demorei 15 minutos para me sair da minha casa para chegar na Câmara de Vereadores. Então, o nosso trânsito em horários de picos, ele está sem saída. Então, se tivermos uma urgência, nós vamos ter problemas seríssimos. Então, são larguras de ruas que nós temos que planejarmos, larguras de calçadas, por exemplo, uma coisa que até eu debati nessa casa, a questão da largura da calçada da Pedro Grandene, que se discutiu aí, de repente, de diminuir, deixar menos de 3 metros, principalmente numa rua que, às vezes, nós vamos ter
que se deslocar caminhando até chegar nos comércios, porque de repente não vamos ter lá o estacionamento. Então são questões que nós temos que pensarmos sim, como a própria Simone aqui já citou antes, a questão das faixas de segurança. Eu sei que não é desse governo, já vem anteriormente. Temos que planejar de forma funcional, que dê segurança para todos, e aí sim, também com planejamento de uma educação do trânsito, e claro, com fiscalização, mas nós falamos aqui muito de Gramado, Carlos Barbosa, eles adotaram uma cultura e que vem há muitos anos seguindo essa cultura. Nós não temos essa cultura, então nós temos que criarmos de alguma forma, ou seja, através de multa ou através de palestras, de educação, enfim, treinamento para essas pessoas. Então era isso, vereador Juliano, e quero dizer que sim, temos uma cidade toda, perimetrais na nossa cidade. Eu acho que entrada e saída temos que tornar-se isso prático, e claro, procurar distribuir o orçamento, o gasto, o investimento, pensando em todas as nossas ruas, em todas as nossas saídas da cidade, para nós desafogarmos como um todo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Amarante. Chamo agora para se fazer presente aqui no púlpito e se manifestar a vereadora doutora Clarice, por gentileza. Quem não se inscreveu e quiser se manifestar, fique à vontade. E lembrando a todos e a todas que nas próximas 72 horas, os canais da ouvidoria da Câmara de Vereadores, através do e-mail ouvidoria@câmarafarroupilha.rs.gov.br e o WhatsApp 54999-201335, estarão abertos para sugestões e demandas desta audiência pública, e após finalizados os devidos prazos mencionados, será elaborado um documento com as manifestações e as tratativas aqui para ser encaminhado para o Poder Executivo Municipal. Vereadora doutora Clarice, com a palavra. Boa noite a todos. Quero parabenizar aqui, então, o colega vereador Juliano pela iniciativa de organizar essa audiência pública com um tema tão importante que é a mobilidade urbana. E, como a Câmara de Vereadores é um fórum de debate, nada melhor que estarmos aqui hoje debatendo isso. Penso que nós temos que avaliar vários aspectos, né? Pelos o que falaram aqui, não sou técnica, né? Mas penso que não temos que ter a única preocupação da questão dos carros, né? Da mobilidade, mas também das pessoas, dos pedestres, porque nós vamos ser o país e o município também de idosos. Né? As famílias já estão se programando por ter menos filhos, e a expectativa de vida aumentou. Então, com certeza, nós temos que ter também um olhar para essa questão de uma mobilidade urbana para os idosos, que nós não temos, porque não era algo real, mas já está sendo e vai ser cada vez mais. E também na questão da mobilidade urbana sustentável. Nós temos que começar a fomentar outros meios de transportes, né? As bicicletas, bicicletas elétricas, os motoboys poderiam muito bem, ao invés de usar as motos, né, bicicletas elétricas. Tem muitos locais que já o fazem isso. Então, acho que tem vários aspectos para a gente olhar, porque a nossa preocupação sempre são as vias urbanas usadas pelos carros, mas é as pessoas, né? A questão da educação também, nós temos que aumentar todo esse sistema de trabalhar a educação no trânsito, mas isso é para longo prazo. Toda a conscientização demora muito. E nós precisamos de algo, nós temos um prazo para entregar o plano diretor, né? 2023, então já tem que ter esse olhar também, não só para nós temos vias públicas aqui com problemas, com certeza, porque com o passar do tempo aumentaram o fluxo dos carros, aumentou a população. Então é evidente que nossas vias aqui já não comportam a necessidade de Farroupilha. Então isso tem que ser olhado também, mas também olhar para os pedestres, porque a educação no trânsito é importante, mas nós temos que dar as condições
né, de trafegar ali com segurança. E essa questão do meio ambiente, da mobilidade sustentável, é algo que tem que começar a discutir para que um dia aconteça. Obrigado. Obrigado. Presidente. Obrigado pela manifestação, vereadora doutora Clarice. Próximo inscrito da lista, o vereador David Argenta. Rose, por gentileza, tu quer falar aqui? O David falará do seu local, por gentileza, ligar o microfone dele. Alô. Obrigado, vereador Juliano. Parabéns pela proposição. Quero cumprimentar a todos da mesa, em especial o Alex, que é o presidente da entidade a qual faço parte, e cumprimento todos os ouvintes e presentes. O plano de mobilidade de Farroupilha entrou em vigor em 2015, né? Então, nós da região metropolitana da Serra Gaúcha fomos o primeiro município da região, dos 14 municípios, a elaborar um plano de mobilidade. Dezembro de 2015 ele virou lei 4.202. Nesse plano consta nele 3 anexos, 3 cadernos. Os 3 importantes, um da calçada legal, que trata sobre os passeios públicos, o outro da rede cicloviária e o outro do tratamento dos pontos críticos. Na época foi feito um estudo em 50 pontos críticos da cidade, ouvindo a sociedade civil, quais eram os pontos críticos, e se fez uma expectativa para 5, 10 e 15 anos. Através de quê? De contagem, na época das contagens, né, que existe uma normatização para isso, inclusive, e se fez também um estudo bem interessante, que era a linha de desejo dos usuários do transporte coletivo. E se vê que pouco foi posto em prática dessa situação toda. Então, Farroupilha tem um plano de mobilidade elaborado e que tem que ser posto em prática. As minhas perguntas ao Executivo são: se existem estudos de fluxo nesses pontos críticos estipulados pela lei, se são refeitos esses a cada 5 anos, deveriam ser refeitos as contagens. Se são refeitas, como são refeitas e se seguem a norma, quais são os tratamentos dos pontos críticos propostos na lei que o Executivo tem expectativa de botar em prática nos próximos dias, meses e quem sabe anos, quais foram postos em prática pela atual administração, se já foi posto em prática algum tratamento desses pontos críticos. O índice de acidente, eu vi que o Joel já nos passou aqui, que tem, né, até tem uma reportagem da Espaço que cita que foram 163 acidentes nos primeiros 7 meses do ano em Farroupilha. Então, é um valor bastante alto, né? E eu peguei aqui as reportagens de agosto, são mais de 20 reportagens só na Rádio Espaço citando acidentes de pequena e de média monta, né, no nosso trânsito. Então, como o Executivo está tratando desse tema, se usa os conselhos para tratar desses temas, né, porque a gente sabe que o Concidade, né, Simone, tem sido subutilizado. Não sei se teve reuniões esse ano, acho até que não, e é um conselho importante. Se existe também, Joel, um mapa... Pode prorrogar o tempo do vereador David. Um mapa das vagas amarelas, que é também uma corrente reclamação da população, o número de aumento das vagas amarelas, né? Sabe-se que se tem um critério para isso, inclusive uma lei federal que diz quantas vagas são necessárias percentualmente falando. Se existe um mapa dessa situação, e quais são também, vereador Joel, os pontos do anexo 2, que é a rede cicloviárias, que estão sendo elaborados também. Porque a gente está vendo uma ciclovia sendo feita fora do que está sendo proposto pelo plano de mobilidade urbana, que é uma lei, e sim, em contrapartida, está se pensando também em, atendendo a lei, se fazer alguma no centro da cidade, o que é bastante importante, que como a vereadora Clarice falou, a mobilidade mudou bastante e agora se pensa muito mais no ser humano, no pedestre, do que no veículo. Então, passou a ser mobilidade humana nos últimos anos. É uma tendência que se estude cada vez mais a mobilidade do ser humano, porque todos somos pedestres, né? Então, acho que é uma soma de experiências, né? Nós temos um plano, temos que aprimorar ele, melhorar ele, sem dúvida, mas temos que tirar ele da gaveta, que nem foi falado antes também, e principalmente lê-lo. A gente vê entrevistas de membros do Executivo
vou falar aqui da secretária Cris, desconhecendo a lei, dizendo que nunca teve planejamento, tem que mexer, tem que fuçar nas gavetas, tem que abrir, tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar para ver o que acontece. Se a gente ficar só numa bolha, realmente não tem nada. Outra situação também que quero só, em concordância com a questão de que a Simone levantou, das faixas de pedestre ser recuada, né? Se tentou fazer isso em algum momento, em algumas vias, e não deu certo. Então, a minha opinião é que se recue a faixa de segurança e se faça uma forma de bloqueio na esquina, como o Lajeado tem, como algumas esquinas aqui da Júlio de Castilhos, nossa, tem também. Acho que é uma forma de conduzir o pedestre para a passagem mais segura. E a outra situação é a guarda municipal, que também poderia ser melhor utilizada nessa questão. Quando se criou a guarda municipal, no dia seguinte eles estavam aplicando multa adoidado no centro da cidade. E eu acho que não era isso que a população esperava da guarda e nem que o executivo. O que eu imaginava da guarda num primeiro momento se apresentando para a sociedade? Que instruísse principalmente o cidadão. Alguns outros municípios quando criaram a sua guarda, uma multa moral. Então paravam o cidadão que estava errado e davam um selo de multa para conscientizar, explicar. Tem municípios, inclusive, que davam a opção, ou tu será multado, inclusive pedestre era multado pela guarda, ou tu troca a tua multa por assistir um vídeo de 15, 20 minutos aqui no stand que a gente criou, numa forma de educar, de conscientizar, de mudar a cultura, né? Acho que nós, como cidadãos, temos muitos problemas aqui em Farroupilha. A gente sai daqui e respeita a faixa. E quando está aqui, não respeita. Então, acho que tem que ter um tratamento educativo, de conscientização. E em alguns pontos, claro, tem que multar. Como o Enio colocou, pego a sinaleira. Se o pessoal não respeita a sinaleira, se bota um Caetano e se multa, porque sinaleira todo mundo conhece, desde pequeno. Então, são coisas que tem que ter rigor, mas tenho certeza que se nós fizermos uma educação melhor aqui para o nosso cidadão e para o pedestre, que se inclui nisso, nós vamos ter um resultado muito melhor nos próximos anos e vamos avançar como cidade e sociedade. Era isso. Obrigado pela manifestação, vereador David. De pronto, passo a palavra, então, para o vereador Dr. Roque Cervenini. E depois, também já o próximo a falar, o Renato Tartarotti, engenheiro e presidente da Ecofar. E se mais algum cidadão ou cidadã quiser fazer uso da palavra, por gentileza, contate o Samuel. Vereador, a palavra está à sua disposição. Vereador Juliano, parabéns aí pela iniciativa de propor essa audiência pública para debatermos mobilidade urbana da nossa cidade. Cumprimentar todos os integrantes aqui da mesa, as pessoas presentes. E, de fato, existe uma frase, que, se não me engano, é de José Saramago, que diz o seguinte, que para ver a ilha é preciso sair dela. Então, se nós não dermos uma saída da nossa ilha, nós não vamos conseguir enxergar o que é preciso ser feito. E o que me parece que... desculpa, Joel, mas assim, todas as falas que a gente presencia, assiste da administração, são pequenos feitos, aqui ou colar, uma placa, uma faixa, um atendimento aqui, outro lá, mas não se vê um planejamento na questão de um plano de gestão do transporte ou um plano de gestão do trânsito. Nós não conseguimos enxergar isso. E esses desacertos da falta de um plano de gestão leva a essas situações que muito bem falou aqui o vereador David, que aliás é expert na área em função de ser engenheiro e também ter sido o primeiro secretário de planejamento. E existe sim dentro da prefeitura municipal uma inteligência, ainda que não acabada, mas existe ali uma inteligência que dialoga, de certa forma, com esse tema que foi construído, né, David, ali dentro do planejamento. O que precisa é pegar esses dados, pegar esses estudos, pegar essa inteligência e construir, aprimorá-la e ir adaptando. Não há dúvidas nenhuma que todo o motorista é pedestre, mas nem todo pedestre é motorista.
Então, a visão primeira que nós precisamos ter é atender a coletividade. É a parte mais frágil. Qual é a parte mais frágil? A parte mais frágil é o pedestre. Depois tem que ser o transporte coletivo, a bicicleta e depois o automóvel, o veículo. Nós temos aqui, vamos fazer uma audiência aqui dia 29 de setembro, onde que vamos discutir a questão do alargamento da Pedro Grendene. E uma das propostas do governo municipal é estreitar o passeio público. É algo que não dá para se conceber nesse momento em que se está discutindo tanto a questão dos transportes alternativos e também se promovendo e se incentivando que se use os passeios. Nós tivemos recentemente aqui na cidade... Pode prorrogar o tempo do vereador Roque, por gentileza. Nós tivemos recentemente aqui na cidade um enfadonho quebra-molas feito ali na Júlio de Castilhos, onde que sem estudo algum se cortou 70 e poucos metros de asfalto, de um precioso asfalto, para se fazer um quebra-mola sem ter o projeto sequer. E depois se encaminhou para a Câmara de Vereadores um estudo que datava de 60 dias depois que tinha sido iniciado a obra. Então, eu entendo que está se faltando muita discussão e gestão da questão da mobilidade urbana na nossa cidade. E nós não vamos cobrar isso do Joel. Nem seria justo, Joel. Nós temos que cobrar da gestão municipal isso. Nem vamos cobrar isso da Ecofar. Nem vamos cobrar isso da Secretaria de Obras. Mas é de um todo, inclusive da própria Câmara de Vereadores, que precisa se envolver com esse tema. E é nesse sentido que é importante essa audiência para nós começar a debater. O David falou aqui do Concidade. Concidade é uma alma do sistema importante que debate, que reúne e tem ali uma inteligência que reúne os melhores da nossa cidade. E é preciso fazer uso dessa inteligência, dessa capacidade técnica, para que a gente possa tirar o melhor das pessoas que estão dispostas a contribuir e aprimorar aquilo que o poder público vem oferecer. E reunir as melhores ideias e pôr em prática. Porque tem coisas que é do dia a dia. Pintar uma faixa, fazer uma lombofaixa, trocar um sentido de trânsito de uma rua secundária. Agora, nós discutir a hierarquia viária do trânsito da cidade, as troncalizações, a semaforização da cidade, as vias de fluxo rápido, os caminhões do centro da cidade, discutirmos essas vias alternativas, isso é um conjunto elementar e importante, e nisso nós precisamos ter consenso. Nós podemos divergir de coisinha aqui ou colar, mas nessas questões macro é preciso reunir a inteligência da cidade para nós tentarmos tirar o extrato, o melhor que tem para construir uma cidade saudável, boa, que seja para o trânsito, que seja para o transporte, que seja principalmente para o pedestre. Senão a gente vai aqui falar, que nem falou o vereador Amarante, saudar Carlos Barbosa, saudar Curitiba, saudar Brasília e tantas outras cidades que têm um sistema de trânsito que são modelos, mas nós vamos ficar aqui pintando meio fio. Então, desculpa até o desabafo, mas eu quero contribuir com essa cidade e acho que nós precisamos abrir as portas da prefeitura para discutir temas macros. Obrigado. Obrigado pela manifestação, vereador Roque. Convido, então, para fazer uso da palavra o Renato Tartarotti, engenheiro e diretor, presidente da Ecofar, por gentileza. Após, então, teremos a manifestação do tenente-coronel Luiz Fernando Becker, comandante do 36º Batalhão. Por gentileza, Tartarotti, a palavra está com o senhor. Inicialmente, boa noite a todos. Cumprimentar o vereador presidente por essa audiência que é de suma importância para nós tratarmos a nossa cidade. Se discutiu bastante aqui sobre a questão da mobilidade urbana e ela tem vários aspectos. Eu acho que tem o aspecto macro, que aqui o vereador Roque colocou, que eu acho que é de suma importância ele ser discutido. Mas nós também precisamos discutir as pequenas coisas do nosso dia a dia. E nós temos que trabalhar vejo assim, com planejamento a curto, médio e longo prazo. Eu vejo que essa questão
das nossas perimetrais, das nossas vias de fluxo mais rápido, ela entra no médio e longo prazo. Mas existem questões pontuais que nós temos que observar. E quando se fala muito em pedestre, que a prioridade é pedestre, eu só quero dar uma contribuição nesse sentido. A questão de passeio público. Existe um aspecto que há longo tempo já a gente constata, nenhuma administração foi capaz de resolver, que é a questão das nossas calçadas, do desnível das rampas de garagem ao contrário, entende? Onde as construções, muitas vezes, elas são edificadas abaixo do nível da rua, e para o porão ficar muito enterrado, e para fazer a rampa ele começa do cordão. Isso quando não invade o calçamento, aí pelo Belvedere, que eu sei que tem alguns casos nesse sentido. Esse é um problema seríssimo, que nenhuma administração enfrentou. E eu acho que nós temos que enfrentar. Eu vejo, por exemplo, o 1º de maio é um caos. Um cadeirante não consegue andar no 1º de maio. Não tem calçada. Entende? Eu acho que isso também vem na responsabilidade de nós, responsáveis técnicos das obras, que a gente também muitas vezes não cobra dos nossos clientes, né? Eu vou fazer a casa, que a casa seja bem feita, não me importa onde o cara vai fazer a rampa, né? E é um problema seríssimo. Agora, na Ecofar, a gente está se deparando com uma outra questão. Nós fizemos a poda das árvores. Muitas vezes a gente corta as árvores, né, que são removidas, árvores que venham a dar problema. E tem um problema muito sério, que é cortada a árvore e fica o toco da árvore na calçada. Passa o deficiente, não tropeça, passa o idoso, não consegue passar. Até conversando com o secretário, nós fizemos uma proposta já de proprietários que entraram com a gente, em contato com a gente, solicitando olha, se a prefeitura vai lá e arranca os tocos, nós refizemos a nossa calçada. Muito bem, então são coisas objetivas, vamos fazer. Vamos arrancar esses tocos, vamos refazer a calçada. É na frente da casa, tem um caso da frente da casa da Simone, para ter um exemplo bem prático, entende? Então, eu acho que essa questão, mobilidade urbana, é muito importante, muito séria. Eu acho que não é numa reunião, não é um assunto que tem que ser tratado permanentemente, deve ser tratado com responsabilidade dentro do plano diretor, né? Mas eu só quis dar essa questão do passeio público. Eu acho que o nosso cidadão, o nosso pedestre, ele precisa ter mais respeito, ser tratado com mais respeito. E uma coisa importante, questão do trânsito. Vamos educar as nossas crianças. Eu acho que partindo das escolas, na educação do trânsito nas escolas, é que a gente vai criar a base para termos uma educação do adulto também. Porque a coisa está difícil. Realmente, olha, a Farroupilha, a questão da educação de trânsito não está boa. Isso aí, minha gente. Muito obrigado. Obrigado pela manifestação. Renato Tartarotti, engenheiro e presidente diretor da Ecofar. Convido agora para fazer uso da palavra o nosso tenente-coronel Luiz Fernando Becker, comandante do 36º Batalhão. Fica à vontade. Registramos também a presença, além da TV Serra, da Rádio Espaço, presente nesse evento, e agradecemos. A palavra está à sua disposição, tenente. Obrigado. Boa noite a todos. O vereador Luciano, que preside os trabalhos. Juliano, trocando os nomes, né? Demais vereadores, os membros aqui da mesa. Eu queria só dar uma contribuição. Realmente, o trânsito é um assunto complexo. Falar de trânsito é a gente falar de educação. Não tem como separar os assuntos, porque por mais que se oriente, por mais que se tente organizar, se não tiver educação das pessoas cumprir o que é descrito, né, para ser feito, a gente não vai chegar a um denominador. E eu parabenizo essa mobilização de se discutir os assuntos. Aliás, quanto mais pessoas, entidades envolvidas nessa discussão, melhor, porque o trânsito interfere em toda a nossa vida. Às vezes, quando a gente fazia algumas palestras para crianças, a gente comparava o trânsito a um ninho de formigas que
lá as formigas se batiam, elas iam de um lado para o outro para chegar atrás de comida, voltar ao ninho, só que elas se chocavam com as anteninhas ali e não tinha nenhum problema. Mas com o trânsito era diferente, que a gente sabia desse problema, né, que causava acidentes, e nesse sentido a gente vislumbra problemas que vêm desde a educação das nossas crianças, chegando até os adultos, e ao mesmo tempo nós temos uma complexidade que a cidade tem não sei quantos quilômetros, né, de rodovias, de vias. Nós temos uma rodovia que inicia dentro da cidade de Farroupilha, que é a RS 813, que é complexo, porque hoje mesmo acabei passando orientação para um motorista de caminhão que ele veio pela Barão, ele queria chegar até 813 para chegar na Tramontina. Daí, mas eu vou ter que atravessar toda a cidade? Sim, vai ter que passar. Então, é uma dificuldade que nós temos também no município. E nós temos que ouvir também as pessoas que necessitam de uma situação especial, nossos cegos, nossos surdos, nossos cadeirantes, nossos portadores de deficiência, assim como o acesso ao hospital, porque a gente imagina uma ambulância tendo dificuldade de trânsito, né, para chegar até o hospital, para prestar algum socorro. A gente pensa também que trânsito, no momento que a gente cria uma via rápida, a gente traz barulho para aquela via, então a gente tem que pensar até nesse sentido, né, de perturbação sonora. Às vezes tem que cortar árvores quando se muda algum fluxo de trânsito. Então, às vezes a gente resolve um sentido da cidade, causa um problema no outro. Então é importante a gente ouvir. Quanto mais pessoas melhores, sabedores, claro que a gente não vai conseguir contentar todos, mas essa discussão é salutar, a gente vê problemas, quanto mais pessoas discutindo, a gente consegue surgir mais, vislumbrar mais dificuldades e apontar mais soluções. Então, parabéns pela discussão, e eu acho que é algo que tem que ser constante, realmente, não pode se parar, porque criar um condomínio novo num lugar já muda todo o trânsito, já aumenta o fluxo de uma rua determinada enormemente. Então, é algo que a gente tem que discutir eternamente a respeito disso. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação, pela manifestação. Tenente Coronel Luiz Fernando Becker, comandante do 36º Batalhão. Quero fazer também um registro importante e cumprimentar e parabenizar a assessora da nossa casa, nossa colega de trabalho, a Ana, que fez um convite nominal a todas as entidades de classe existentes na cidade. Todas elas foram encaminhadas um ofício, através do nosso gabinete, para convidar e comunicar a realização da audiência. E também agradeço aqui os nossos colaboradores, o Samuel, a Fernanda, o Gabriel, o Rose, a Sandra, enfim, todos que estão aqui nesta noite, o seu Geraldo, para poder realizar essa audiência. Bom, agora eu quero fazer a minha manifestação, não tem mais nenhum inscrito aqui, quero fazer a minha manifestação, alguns ponderamentos, e aí depois sim a gente passa as considerações finais dos nossos convidados. Bom, primeiro, né, por que eu propus essa audiência? Pelo simples fato de que está acontecendo muitos problemas na cidade, muitos. E aí os números já citados ali pelo vereador David, de 160 e poucos acidentes neste ano. Alguns de pequena monta, outros com problemas ceifando a vida das pessoas. Então, é um problema crônico, né? E quando a gente olha para a raiz, sim, a gente sabe que se fôssemos e se tivéssemos lá atrás, num sentido macro do país como um todo investido e trabalhado na educação, hoje nós não teríamos esses problemas. Mas, para transformar uma geração, como disse a minha colega professora e advogada, a doutora Clarice, vai tempo. Não é da noite para o dia que tu consegue resolver isso. Mas, antes tarde do que nunca, começar e fortalecer. E se a gente for pegar dados, de acordo com o IBGE, se estima, em 2021, que Farroupilha tenha cerca de 53.425 veículos. Ou seja, se pegarmos a população de quase 80 mil,
a gente vai ver que é um número grande, um número que faz com que precisamos sim discutir. Eu penso que foi falado, mas vamos chover no molhado e repetir, as faixas, elas não podem mais permanecer no mesmo local, as faixas de segurança, porque cada vez que tiver que fazer o cruzamento com uma rua, o motorista, o carro vai ficar em cima da faixa de segurança, consequentemente isso, o pedestre vai ter que ir para o meio da rua. Então nós precisamos urgente fazer o recuo, a alteração e a adequação das faixas de segurança. Conversando aqui nos bastidores, o Joel, que é o diretor do trânsito, disse que foi apresentado um projeto e foi reprovado unanimemente pelo Comut. Então me choca, me causa um estranhamento, né? Algo tão benéfico, algo que nós precisamos sim mudar, as pessoas não conseguirem compreender. Porque a gente precisa educar não só o motorista, quanto o pedestre. E aquilo que nós falávamos, até o Enio citou, é muito comum as pessoas atravessarem aleatoriamente e não olharem os lados da via. Como aquelas questões básicas que se aprende lá, vou prorrogar meu tempo, né? Não vai dar para mim concluir a minha linha de raciocínio, tudo que eu anotei aqui. Então, o que acaba acontecendo? Nós precisamos urgentemente fazer isso. E eu acredito que a Guarda Municipal poderia e deveria ser esse instrumento de chamar a atenção, vamos abrir aspas, puxar a orelha da população, quem não seguir, para o quê? Para tentar, de uma forma, chamar a atenção e conscientizar. Não para multar, como acabou acontecendo, né, nesse muito contexto. Outra coisa, e esse eu quero também citar, o vereador Oda Soberai, na legislatura passada, trouxe essa temática do recuo das faixas. Então, quero fazer jus aqui. E nós precisamos urgente uma reorganização do transporte coletivo. Urgente. Nós temos que tentar fazer com que as pessoas andem com os transportes coletivos, mas aí a gente precisa de uma série de pontos, um estudo detalhado dos fluxos, quais são os horários, quais são as vias, quais os bairros que têm a maior demanda e também que consiga fazer uma política, implantar algo que seja acessível, tanto para a empresa que praticar, fornecer lá o seu trabalho, o seu carro, mas também para o usuário. Tem que ser literalmente uma via de mão dupla. Porque se for um valor muito alto, o pedestre não vai usar. Se for o usuário, se for um valor muito baixo, também a empresa sai no prejuízo e a gente sabe das questões inerentes ao mercado financeiro. Outro ponto, eu vejo que tem que se levantar de novo essa discussão, e o vereador David era o secretário de planejamento, e foi muito discutido, inclusive alguns membros, algumas entidades se posicionaram contra, mas eu acredito que a Barão do Rio Branco e a Marechal Floriano passou da hora já de alterar o fluxo, mão única. É um negócio que pode ser meio dolorido, mas o remédio amargo tem que ser tomado, porque aí a gente vai conseguir também mudar o formato e a característica viária da cidade. E principalmente nos horários de fluxo. É insuportável, é uma coisa que não comporta mais para a cidade de Farroupilha. Por isso, algumas coisas, as mudanças, às vezes, elas são não aceitas no começo, não agrada a todo mundo, mas precisamos fazer. Não tem como fazer omelete sem quebrar ovos, infelizmente. Outro ponto, rampas de acessibilidade. Eu ouvi atentamente a fala do Tartarotti, que ele comentava que no bairro 1º de Maio, os cadeirantes, não só no 1º de Maio, todos os bairros da cidade e principalmente no centro. Tem locais que não tem nem a entrada para o cadeirante. E é só vocês caminharem que vocês verão, assim como o desnível na calçada, e tem alguns pontos onde que falta sim atuar a fiscalização de trânsito, que tem motoristas que estacionam na faixa amarela de frente à entrada do cadeirante. Ali no entorno da prefeitura tem isso. Então, precisa essa questão. Caminhões no centro da cidade. Isso está na hora de se achar uma via para desafogar. Nós temos que tirar a maior quantidade possível, principalmente esses que possuem um peso maior com a carga. Por quê?
Porque não adianta, nós vamos fazer 50 tipos de asfalto, eles vão durar pouco. Porque o peso, porque o movimento, o fluxo é superior, não vai dar conta. E também há uma necessidade de alguns pontos melhorar a sinalização, com placas. Não pode entrar caminhão aqui. Para o quê? Vou dar um exemplo que aconteceu neste ano, aquela carreta que se perdeu ali na Avenida Santa Rita. Claro, teve um problema de descontrole do motorista, mas precisamos melhorar a sinalização. Penúltimo item. A questão da padronização dos protocolos e das lombofaixas na cidade. A gente tem, talvez seja a coisa mais gritante que chama a atenção. Nós temos visto diversos exemplos, o vereador Roque citou o caso do quebra-molas, a lombofaixa ali da Júlio, mas tem outros pontos que não fazem sentido e não tem uma explicação científica. Não existe uma base, uma fundamentação para ter ou não ter. Então, tem casos que tem de mais e tem casos que tem de menos. Então, precisamos de um protocolo, padrão e organização. Se nós formos pegar, né, vereador Caleb, um percentual significativo dos pedidos de providência que nós fazemos é o quê? Redutor de velocidade e quebra-molas. Porque toda semana alguém me pede um quebra-mola. Eles nem pensaram em botar paralelepípedo na rua, já pedem um quebra-mola. É sério o que eu estou falando, muito sério. E também a gente tem, o trânsito ele tem que fluir. Nós sabemos que tem que ter o limite de velocidade, de organização, mas também não pode colocar cada 10, cada 20 metros. E por fim, acho que é uma mudança mais complexa aqui no centro, e é um ponto de afogamento do trânsito na Júlio de Castilhos, do Bar do Bolacha. Essas duas quadras, do Bar do Bolacha até o Calçado do Jocar, não deveria ter fluxo de veículos. A rua, primeiro, que a rua é estreita, deveria ser utilizado aquilo para o cidadão, para o pedestre, e aquele discurso vago e raso que as pessoas não vão para o comércio, porque as pessoas não entram dentro do comércio com o veículo, elas vão a pé. Então, esse argumento cai por terra. Então, acho que precisa, sim, nem que seja aos pouquinhos, promovendo ações culturais, ações de lazer e entretenimento, para acostumar. Mas precisa pontuar isso. E outra questão, agora sim, para fechar, regularizar alguns horários de carga e descarga. Vou dar um exemplo pragmático. Hortafruti, Independência. É impossível transitar em muitos dos horários ali. Se tiver um caminhão estacionado, se tiver um ônibus passando, tchau. A antiga Banca Rio das Antas, a Hortafruti, ali na Independência. Então, essas são algumas das ponderações, e como o Roque disse, nós precisamos discutir mais, ampliar, e a Câmara de Vereadores tem feito seu papel, todos os vereadores que aprovaram, agradeço, e agradeço aqui a presença de todos. Para passar para as considerações finais, gostaria de passar então para o Alex Gobato, presidente da FE, para que faça as suas considerações finais, até 3 minutos. Abordado diversos fatores relevantes, né, todos eles relevantes, não foi falado nenhuma questão que não seja de importância aqui. Mas acho que o mais importante é parte principalmente uma delas, né, a educação. Acho que isso culturalmente a gente tem que fazer mudar, né? A gente vê casos, né, exemplos próximos de nós que dão certo. E por que não dá certo na nossa cidade? Então acho que esse é um dos fatores. Investimento, né, em mobilidade urbana, isso precisa, através de planejamento. Eu estava comentando com a Simone, não adianta a gente só planejar, né, e não executar. Então, a gente tem que executar, a gente tem que prever recursos, a gente tem que ir atrás de verbas, né, federais, estaduais, se necessárias, mas a gente tem que fazer sair do papel, né? Então, são diversos fatores relevantes. Importante que se dê continuidade nessas discussões, né, que se mantenha discussões relevantes, que atenda a todas as camadas da nossa cidade, né, porque a mesma necessidade lá que a transportadora que tem instalada aqui em Farroupilha tem, não é minha muitas vezes. Né, eu não dirijo, não tenho carro, eu tenho uma demanda diferente, né, de uma outra pessoa. Então, a melhor cidade é a melhor cidade planejada e que atenda a todos. Né? Nós temos essa vocação também.
né, de tráfego pesado, de produção agrícola, né, de expansão, de crescimento populacional, né, e habitacional também. Então, a gente tem que estar pensando na nossa cidade, mas a gente tem que, o mais importante de tudo é executar. A gente tem que estar tirando no papel e estar executando essas ações, né? E isso podem, né, contar com a FEA na questão de sempre estar trabalhando de forma técnica, né, buscando melhorar as nossas vias, buscando planejar melhor a nossa cidade para atender todas as camadas. E ficamos sempre à disposição de estar contribuindo, né, nessas reuniões para poder fortalecer ainda mais essa questão de mobilidade. Era isso, Juliano. Obrigado, Alex Cobato, presidente da FEA. Passo para suas considerações finais, representando com cidade e assumindo então a presidência, Simone Buscaíno, por gentileza, com a palavra. Então, pessoal, eu acho que todas as colocações que foram feitas nessa audiência pública foram muito importantes, né, para todos nós. Eu vou, assim, colocar agora, assim, que as colocações não foram colocações, mas os questionamentos que o David fez são muito importantes. Eu acho que tem que ser levado adiante a respeito do plano de mobilidade. Eu tinha, na minha fala anterior, eu falei, né, que nós temos esse plano de mobilidade e que ele realmente está meio que engavetado, né? Eu tinha comentado isso e é uma verdade. Eu vou dizer uma coisa que saiu do papel, é o seguinte: o piso podotátil realmente ele se tornou uma realidade, tá? Então, quando a gente faz um projeto, nós profissionais, a gente diz, quer dizer, faz com que os proprietários eles executem as calçadas com o piso podotátil, ou se for numa esquina que tenha acessibilidade. Eu posso observar isso assim, né, que eu tenho um escritório ali no centro, eu observo que hoje em dia, como tem pessoas que transitam em cadeiras de rodas, né, nessa região, que conseguem andar sozinhas, né? Eu percebo isso, eu acho isso excelente, mas eu acho que a gente tem que ampliar para que essas pessoas possam andar muito mais, né, por muito mais locais. Inclusive, também, com isso, a gente pode observar que também não pode mais ter degraus onde tenha os comércios. Tem que ter uma rampa, isso também facilita, né? Então, todas essas situações melhorou bastante. Mas aqueles questionamentos que o David fez são muito importantes, a gente tem que tirar, tem coisas muito legais naquele plano de mobilidade que estão sendo esquecidas e a gente precisa ver, só para ver, o Enio colocou aqui que precisamos... Tem que interromper? Não, está no finaleiro. Tá. Então, o Enio colocou que nós precisaríamos fazer um plano de mobilidade. Quer dizer, ele achava que nós nem tínhamos plano de mobilidade, né? Então, é importante, né, que todo mundo saiba que temos. Também quero te parabenizar, Juliana, e também que vocês convidaram várias entidades. Eu percebo que tem entidades aqui, né, presentes. Eu acho ótimo isso, que tenhamos isso. E, por final, só para esclarecer, é do outro lado da rua que a calçada tem problema, não é na frente da minha casa. E fique registrado, né? Fique registrado. Brincadeira. Obrigado, Simone, representando com cidade. Passo a palavra, então, para suas considerações finais, o Dilson, presidente da UAB. Por gentileza, Dilson. Obrigado, então, a todos. Enfim, obrigado, Juliano, por ter convidado a UAB a estar aqui presente. Não foi falado aqui, enfim, eu queria tocar nesse assunto, que é começar a se pensar, né, e a gente já tocou várias vezes nas assembleias da UAB, que é as perimetrais em Farroupilha.
né? Eu sei que no passado já foi discutido isso aí atrás aí do Monte Verde, que fica aqui atrás então aqui do Cruzeiro, do bairro Cruzeiro, do bairro Santa Catarina. Num primeiro momento a gente acha que tem que ser feito aí um melhoramento na Rua Domênico Fim e lá na antiga Faster, hoje Soprano, e que saia lá no cemitério lá do bairro Nova Vicenza, que haja um melhoramento e para desafogar, por exemplo, o trevo da Tramontina, as sinaleiras que tem aí, essa questão aqui embaixo do próprio aqui do viaduto da Colombo, né? Que seja feito também para que os caminhões, por exemplo, das empresas que tem aqui no São Luís, né, e da própria Big Fair, que haja aí da Pituxinhos, né, uma ligação entre a Pituxinhos e a ITM, o mais rápido possível. Isso morre de tanta gente falar, né? Também atrás do bairro industrial, né? Para que haja também lá um desafogue, para que saia esse trânsito, muitas vezes aqui também da RS 4513 e da RS 122. Então tem que ser feito um melhoramento, enfim, para que se melhore tudo isso. Eu acho que a questão aí de que, não sei quem foi que tocou aqui, acho que foi a doutora Clarice, na questão que nós estamos envelhecendo, né, e está se diminuindo as famílias, e eu quero usar aqui um exemplo, né? A minha família é constituída de 11 irmãos, e desses 11 irmãos, meu pai tem 15 netos, certo? Se fôssemos que nem meu pai, nós teríamos 120, ele teria 120 netos. Então isso quer dizer que nós estamos, sim, né, diminuindo as famílias e envelhecendo. Também queria convidá-los a todos, né, que na sexta-feira nós teremos a Assembleia da União das Associações de Bairros, lá no bairro Cruzeiro, às 19 horas. Serão 2 assuntos tratados lá, um deles é segurança. Estará presente lá o Coronel Becker, que estará lá também nos prestigiando na reunião, né, a partir das 19 horas, juntamente com o delegado de polícia, o Edson Brilhant. Também estará representando aí o executivo, a secretária de turismo, me ajuda aí? Secretária de turismo é a Regina Ducati, é isso, né? Que estará lá, também a gente estará falando sobre o embelezamento dos nossos bairros para recebermos o Menino Jesus, né, no Natal. Então, estaremos nos reunindo, e quem quiser se fazer presente, aqueles que não chegou o convite, enfim, até eles, esteja lá presente, imprensa, vereadores e entidades. Muito obrigado. A UAB agradece ao convite, Juliano, e à Câmara de Vereadores de Farroupilha. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dilson, presidente da UAB. Agora passamos para as suas considerações finais do Joel Corrêa, diretor de trânsito. Por gentileza, Joel. Bom, vamos lá. Então, vou tentar responder um pouquinho do que cada um colocou aqui, né? Como representante aqui do Comut, presidente do Conselho Municipal de Trânsito e também diretor do Departamento de Trânsito. Então, vou começar aqui falando sobre as falas aqui do vereador Roque e do vereador David, onde eu acho, fiquei contente por não colocar a responsabilidade toda em cima da minha pessoa, né? Até porque o trânsito ele é feito por muitas mãos, né? Então a gente precisa da colaboração de todos. Ele passa não só pelo nosso departamento, que por sinal a gente está com o departamento completo aqui 100% hoje, que a gente trabalha com o nosso fiscal Caleb e o nosso agente administrativo William e eu como diretor. Então esse é o nosso departamento de trânsito. Para quem não conhece, todo o nosso departamento está aqui. Então com certeza a gente precisa de todas essas secretarias envolvidas quando se fala em trânsito. Que nem falando aqui o vereador Roque e o vereador David, a gente tem também aqui, com certeza temos um plano de mobilidade, né, que está aqui desde 2015, a gente até olha para ele, com certeza, mas também fica aqui, todos que estão aqui nessa mesa já estiveram no Poder Executivo, já estiveram lá e
poderiam ter feito alguma coisa a mais também. Não adianta chegar aqui também agora e, que nem eu repito, não colocaram toda a culpa em cima de mim, mas no que é possível, a gente vem trabalhando para melhorar a mobilidade urbana aqui no município. Uma das questões que a gente conseguiu colocar aqui, agradecendo aqui a presença já da Bento, foi a implantação da integração, né? Que a gente está tentando fazer com que os usuários de ônibus passem a utilizá-lo cada vez mais. E quem não utiliza, que passe a utilizar também. Então a gente vem trabalhando nessa questão de mobilidade para que tenha uma fluidez melhor no nosso trânsito. Então a gente vem aqui falar sobre isso com as nossas limitações, que nem eu falei aqui do nosso departamento, que é bem pequeno, então a gente vem tentando fazer o melhor possível. Questão de educação para o trânsito. A gente teve aqui pela primeira vez um departamento de trânsito com um estande na FENAQUIV, onde a gente já começou a trabalhar a questão da educação, que eu consegui trazer para cá, para o município, pela primeira vez também, um simulador de capotamento, onde a gente conseguiu mostrar lá para as pessoas que tiveram oportunidade, conseguiram passar por lá, a importância do uso de cinto de segurança. O vereador Juliano teve a experiência de ver como é importante, né, vereador, o uso do cinto. Então, a gente vem trabalhando nessa questão de educação, vem indo nas escolas também, a gente está indo nas escolas, conversando com os professores e pedindo para eles liberarem um tempo para a gente conversar com os alunos e explicar para eles a importância de todos os equipamentos de segurança. Isso é muito importante. Então, a gente vem trabalhando nessa questão aí de educação, né? Vamos ver aqui, então, o que eu posso falar aqui sobre a fala do nosso amigo Dilson aqui, que comentou algumas coisas. Temos aquela rotatória lá onde sofreu o acidente, que com certeza ela está errada. Então eu acredito que nos próximos dias vou estar trabalhando para retirar isso, tá, Dilson? Isso aí está lá, não sei quem colocou, não faço ideia, não estou aqui para apontar culpados, não vamos olhar para trás, né? Até porque se a gente ficar olhando para trás aqui, que nem eu digo, o retrovisor do carro é pequenininho, o para-brisa é grande, então a gente tem que olhar sempre para frente. Então pode contar que a gente vai estar retirando esses tachões e também vamos estar dando uma olhada lá, a gente vai estar dando uma olhada, ver a possibilidade de fazer uma rótula um pouquinho mais à frente, onde lá tem espaço, tá? Isso, lá a gente tem espaço para colocar uma rótula de verdade. Então a gente vai estar trabalhando nesse sentido aí. Questão de rodovias, essas rodovias aí que tu citou, isso aí, infelizmente não consigo entrar num assunto com o DAER, né? Isso aí é mais um assunto do Estado, mas o que a gente pode estar cobrando deles, com certeza a gente vai estar fazendo. Questão aqui que o vereador Amarante colocou também, sobre caminhões na área central. Hoje, o município, a gente não tem uma lei específica para isso, né? Então, eu acredito que essa lei possa ser elaborada. Uma lei onde a gente vai estar colocando aí para a população uns horários específicos para que haja essa circulação de caminhões no centro. E com isso, já vou fazer uma ligação com a fala do vereador Juliano, que ele fala sobre a situação ali na área central, sobre a carga e descarga. Não adianta a gente coloca lá um horário para os caminhões, né, que hoje a gente tem no horário central, que é das 8 às 11, mas não tem nada proibindo o caminhão de chegar lá, se ele conseguir estacionar na parte da tarde, no comércio e descarregar. A gente não tem uma legislação proibindo a circulação desse veículo. Então, assim, a gente tem o horário de carga e descarga, mas a gente não tem a proibição para que ele não esteja lá. Então, tem que ser feito essa lei deve ser elaborada, e aí sim a gente pode estar cobrando e tomando algumas providências aí. Vereador, referente à calçada, essas coisas aqui ficam a critério da Secretaria de Urbanismo, né, que pode estar olhando algumas coisas ali. Já também falando sobre a calçada para o Renato, vejo que ele saiu, mas a gente pode ter algum projeto que deve vir de lá, não passa pelo trânsito essa questão da calçada, né, mas tudo que for possível a gente está aqui para somar. Vamos ver o que mais que o vereador David aqui já, vamos ver ali, ele citou aqui que a gente teve 163 acidentes, né, vereador? Isso foram 100 vítimas, só danos materiais. A gente tem aqui uma estatística da Brigada Militar que são 28 com vítimas, né? E nesses 28 aqui, 2 fatalidades, né? 2 acidentes com morte. Então, realmente, as pessoas andam muito desatentas, andam muito, desrespeitam muito a questão da sinalização, né? Então, assim, questão de educação, né? Educação mesmo e sensibilidade aí com as pessoas, e que nem disse o vereador Roque aqui, um cuidado, né? Sempre o maior tentando proteger o menor. Isso é muito importante, é isso que as pessoas têm que ter em mente. A questão de ciclovias também, muito da fala aqui do vereador Roque, do vereador David, infelizmente deveria estar outra pessoa aqui para estar respondendo de uma maneira melhor, né? Mas na medida do possível que eu puder estar ajudando aqui, de portas abertas aí pelo
pelo contato, a gente pode estar falando. Questão da Guarda Municipal, eu gosto de falar bastante aqui que eles não foram retirados a atribuição de trânsito deles, né? Eles só foram colocados em outras atribuições. Abraço, vereador. Eles foram colocados em outras atribuições, mas nada que impeça, daqui a pouco, eles estarem retornando para o trânsito. Eles estão ali, eles têm atribuição de trânsito, só que hoje estão colocados em funções diferentes que a do trânsito, né? Mas nada que impeça eles de estar retornando aí para estar trabalhando na fiscalização. Hoje nossa fiscalização de trânsito está exclusivamente com a Brigada Militar, né? A gente vem falando muito com o Tenente Stasaki e a gente vem trabalhando em conjunto essa questão aí de trânsito com a Brigada Militar. Questão aqui do vereador Juliano sobre as faixas de pedestre, né? Que eu já tinha falado para ti. A gente levou, a gente pegou um projeto onde Caxias do Sul tem, porque assim, a gente não existe um trânsito perfeito, né? Sempre as pessoas estão trabalhando para melhorar. Não existe uma cidade aqui que vai ter um trânsito perfeito. Então a gente foi lá em Caxias, conversou com o secretário e ele disponibilizou para nós o projeto que eles têm lá. Eu trouxe esse projeto implantado aqui em Farroupilha, passei pelo Conselho Municipal e foi negado, né? Justificativa porque iríamos perder muitas vagas de estacionamento. Tá? Então, assim, a gente trabalha sempre no coletivo. Não sou eu, Joel, que decido se vamos colocar ou não. Eu gosto de trabalhar, por isso que eu falei, é sempre importante essas ações conjuntas com entidades, principalmente aqui com o apoio dos vereadores, para a gente estar cobrando as melhorias para o nosso município. Então, a gente levou essa questão das faixas de segurança, mas infelizmente a gente não teve o êxito aprovado. Questão da Barão do Rio Branco, sentido de mão única, isso aí é uma questão mais complexa também, né, vereador? Que nós, como trânsito, podemos sugerir, mas sabe que tem que ter projetos, tem que há uma série de questões aí que a gente pode estar conversando. Nada está definido, né? Não está decidido, vai ser assim. Pode ser conversado, pode ser levantada essa questão novamente. Questão também sobre o estudo de transporte coletivo. Tá? A gente está fazendo esse estudo, onde provavelmente até o dia 9, agora de setembro, a empresa vai entregar para nós todo esse estudo aí, dizendo aonde a gente tem as linhas, questão de fluidez aí de ônibus, porque até o final do ano eu acredito que a gente vai estar com uma nova licitação que há 12 anos não tem, eu estou trabalhando à frente disso, então a gente está colocando aí em prática esse estudo e também para fazer uma nova licitação do transporte coletivo urbano. E rural também, vai contemplar nesse estudo o coletivo e o coletivo urbano e o coletivo rural. Vamos lá. Rampas de acessibilidade também, acredito que a gente possa estar dando uma olhada juntamente com a Secretaria de Urbanismo para ver a melhor colocação delas, se tem alguma coisa que está errado, para a gente estar colocando, ajeitando, arrumando, e aonde não tem, para a gente também estar colocando essas rampas de acessibilidade. A questão de caminhões no centro, então eu já fiz o link ali, né? Aquela questão que a gente precisa ter uma lei para poder estar fiscalizando. Hoje a gente não tem nada que defina, que a gente possa estar cobrando aí da comunidade. E acho que eu consegui falar um pouco de cada um aqui também, para não me estender muito, né? Mas no mais era isso. A gente só para finalizar, a gente está trabalhando muito no nosso quadrilátero central, né? Que é onde a gente está focando agora a maior ações aqui no nosso departamento, que é a questão da mudança da 14 de julho e algumas outras mudança de mão, né? Vai ficar mão única, e algumas outras mudanças aí juntamente com a FEA, nesse quadrilátero central, para que seja uma mobilidade melhor, um fluxo melhor de veículos aí. E então era isso, vereador. Agradecer novamente aqui pelo convite, dizer aqui que a gente, como Departamento de Trânsito, está de portas abertas aí para toda a comunidade, e o que a gente puder estar fazendo para melhorar aí vai ser feito com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Joel Corrêa, diretor do Trânsito. Então, agradecemos aos nossos convidados, os integrantes da mesa, ao público presente, vereadores, imprensa, senhoras e senhores, e declaro encerrados os trabalhos desta audiência pública. Boa noite a todos.